Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu conversar com você para a gente ter o entendimento iluminado. Existem ideias pregadas aí pelas religiões que as pessoas que vivem os sacrifícios religiosos, as devoções, as penitências, os flagelos, as obrigações dentro das religiões, elas são ensinadas de que isso aproxima mais elas de Deus e as purifica mais do seu pecado. Bem, só que isso é ensinado pelos homens, isso é preceito de homens, não de Deus. Porque, na verdade, nada disso nos leva, nem nos aproxima, nem nos torna mais santo ou menos santo para com Deus. Na verdade, esse não é o princípio, o meio que Deus estabelece para o homem ter comunhão com Ele, estar na presença dEle, chegar a Ele, ser purificado de sua culpa, de seu pecado. Não é através de nenhum meio, método ou princípio estabelecido por nenhuma religião. As pessoas são ensinadas nas religiões que tem que ser merecedora da bênção de Deus, tem que ser merecedora do favor de Deus, tem que fazer a sua parte, tem que buscar, tem que ter obras para poder estar servindo a Deus. Mas a verdade do Evangelho não ensina isso. A verdade do Evangelho nos mostra um caminho que não é esse que a religião apresenta. A verdade do Evangelho não nos mostra nenhum ritual, nenhum sacrifício, nenhuma devoção, nenhuma obrigação, nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhuma prática de obras, de tarefas religiosas. A palavra de Deus não nos ensina a se colocar submisso a nenhum sistema dominatório religioso. A palavra de Deus não nos ensina a ser escravo e nem a praticar nenhum ritual, sacrifício para receber ou estar ou ir a Deus. Isso é muito sério, amados irmãos, de você ouvir, compreender, entender e crer. Você precisa conhecer a verdade do Evangelho. É por isso que eu muitas vezes me pergunto por que as pessoas, vivem tão devotas e praticantes, entregam suas vidas a obras de igreja, sacrifício de igreja, devoção de igreja. Por exemplo, os Testemunhas de Jeová, esse grupo religioso dentro do conceito doutrinário dos Testemunhas de Jeová, eles acreditam que se não evangelizarem, por isso que você vê sempre aquele grupo, aquela multidão de 2 em 2, todos os dias, domingo, quarta, segunda, nas portas. Por que eles fazem isso? Eles dizem que estão cumprindo o que Jesus mandou, só que Jesus não mandou eles fazer nada do que eles fazem. A mensagem deles que eles levam não é a de Cristo. Tudo bem, vamos para o assunto que a gente está debatendo aqui. Por que é que os Testemunhas de Jeová são tão praticantes dessa obra de evangelização que não é para o reino de Deus, que não é o Evangelho, que é da religião, do sistema Sociedade Torre de Vigia, aonde dentro do grupo religioso dessa instituição, lá no Salão do Reino, eles são instruídos pela doutrina dada pelos anciões, que se eles não fizer hora, cumprir meta e tarefa da evangelização deles lá, eles não fazem parte dos escolhidos. Eles não fazem parte do povo de Deus que vai ter a herança no céu. Aliás, no céu não, fazer parte do povo. Eles fazem isso acreditando nisso. E a partir daí, irmãos, a gente vê que não só eles, os muçulmanos também. Os muçulmanos, eles entendem que
aquilo que eles fazem é para Deus. E eles se matam, eles entregam a vida deles. Por que, Nathalie? Essas duas vasilhas eu coloco na minha dela para me entregar logo. Só para tomar. Eles fazem tudo isso dentro desse entendimento. Eles acreditam que isso aí tem que ser feito porque é uma meta, é um trabalho cumprido, é a obra de Deus. Eles entendem isso. Por isso que eles se matam outras pessoas. Vocês acham que eles fazem aquilo em nome de quem? O entendimento que ele recebe daquilo que eles fazem, vocês acham que é o entendimento fazendo aquilo para quem? Só no leve. Meus amados irmãos, é muito bom a gente conhecer a verdade para ser liberto. É o que Jesus falou. Eles fazem aquilo, os muçulmanos. Eu estou aqui no trabalho, né, aí dou uma pausa às vezes e tal, mas a palavra tem que ser pregada. O importante é que a palavra vá até você. E aproveitando esse meio de divulgação de informação para levar para você, a internet, é uma maravilha. Agora tenha cuidado, que o bem e o mal estão aí, nos tentando, ao nosso dispor, o bem e o mal, né? Não nos tentando, mas está aí os dois caminhos. A verdade e a mentira, a luz e as trevas, Deus e o diabo. Nós estamos dentro de um cenário onde temos que fazer uma escolha sábia. Ou Deus ou o diabo. Ou a verdade ou a mentira. Ou condenação ou salvação. Ou luz ou trevas. E por aí vai. Para a gente andar seguro, esclarecido, dentro de uma vida verdadeira com Deus, precisamos da luz de Deus. E a luz de Deus é a palavra, irmão. Então nós temos que examinar, julgar, ver o princípio de tudo que se diz, que se faz. Se não tiver na palavra, a gente não pode, como discípulo de Cristo, seguidor da verdade que liberta, nós não podemos aceitar, comunicar, compactuar, concordar, ser conivente. Aquilo que não se encontra dentro da verdade de Deus no Evangelho de Cristo, nós temos que condenar, reprovar, combater, porque é mentira, é do diabo. Tudo aquilo que não é dentro da verdade do Evangelho de Cristo em relação à vida com Deus é do diabo. Pode vir de qualquer religião, evangélica, católica, espírita, budista, xiita, qualquer uma. A verdade não é religião, nem igreja, nem pastor. A verdade é Jesus e a sua doutrina. O que ele ensinou para a gente seguir e praticar e estar firme. Com a nossa vida devota e praticante, não é a obra, sacrifício de igreja, é a palavra. Então, os muçulmanos, eles se matam, gente. Eles vivem aquele radicalismo da religião, porque eles entendem que aquilo é para Deus. Vocês acham que os espíritas, que são os adeptos da doutrina espírita, vocês acham que eles estão dentro dessa prática de boas obras, de caridade, campanha do quilo, e vivendo aquele sistema doutrinário dentro dos ensinamentos do Espiritismo? Vocês acham que eles estão fazendo aquilo pensando que é para o diabo? Eles estão vivendo tudo aquilo pensando, entendendo que é para Deus. Eles têm que se sacrificar, eles têm que cumprir a prática religiosa, eles têm que ser presentes nos trabalhos religiosos, eles têm que jurar e viver na fidelidade e devoção e consagrando sua vida à religião, à instituição, ao grupo, porque eles entendem que é de Deus. Está entendendo isso? Eles entendem que é para Deus. Então, o que nós estamos aqui conversando é que as pessoas são ensinadas assim: olha, para você chegar a Deus, para você se purificar do seu pecado, tem que fazer o sacrifício, tem que ser cumpridor das tarefas, tem que estar com fidelidade à instituição onde você está, seja qual for ela, tem que cumprir as ordenanças, as obrigações, os mandos, você tem que estar ativo, tem que cumprir a religiosidade, viver os rituais, os cerimoniais,
viver os trabalhos religiosos, sendo devoto e praticante. São todos ensinados assim. Só que o Evangelho de Cristo, que é a luz de Deus que esclarece o nosso entendimento, por onde a gente temos o conhecimento da verdade, não nos ensina isso. O Evangelho não ensina, não conduz ninguém a viver essa prática religiosa que a humanidade vive, seja qual for a religião. Todos têm sua obrigação. Os católicos, os macumbeiros da Umbanda, da feitiçaria, têm suas obrigações nas suas instituições. Os mormons têm que ser fiel, têm que ser da instituição de Mormon. Os testemunhos de Jeová têm que ser da instituição do testemunho de Jeová. Cumprir todo sacrifício, toda obrigação religiosa. Está entendendo? Um minutinho. Portaria. Bom dia, dona Norma. Tá dando, dona Norma. Tá não. Só amanhã, viu? Tá ok, dona Norma. Então você está entendendo, meu irmão, o que eu quero que você pare para raciocinar, irmão. Usa o senso crítico. Comece a pensar. Sabe o que é que as religiões fazem? Tira o seu direito de pensar. Priva você do senso crítico. Manipula sua mente. Escraviza você. E leva você a andar na vida robótica. Como a religião, os líderes determinam. Cuidado, isso é verdade. Então, todos eles vivem dentro da obrigação, da devoção, da prática. Não é do Evangelho, é das suas instituições, das suas igrejas, das suas religiões, das suas seitas, dos seus grupos, na obediência dos líderes que determina o absolutismo, o exclusivismo deles, onde centralizam tudo na instituição deles. Está entendendo isso? Então, amados irmãos, você não precisa cumprir meta de religião alguma para poder receber a aprovação de Deus. Você não precisa ser escravo, praticante de obra religiosa. Você não precisa escravizar, devotar a sua vida na obediência a um sistema religioso imposto às normas, às regras, pelos líderes. O Evangelho não nos convida a isso. O Evangelho é a libertação disso. Jesus veio para nos libertar disso. O Evangelho é uma informação que nos leva a Cristo, mostrando por onde alcançar a purificação, a remissão dos pecados. O Evangelho é uma informação que nos mostra, nos ensina como alcançar a salvação. Qual é o caminho que nos leva a essa salvação? Como podemos chegar a Deus? Como alcançar a promessa de uma vida eterna? Que todos buscam isso, de um descanso após a morte, de uma perfeição, de uma eternidade, de gozo, de paz e de felicidade. Todos têm essa esperança, mas só há um único caminho, um único meio para que a gente encontre isso. Não é pelos ensinos, as práticas, as devoções, as obrigações, o cumprir as metas, o viver os sacrifícios das religiões. Só há um caminho. O Evangelho nos mostra esse caminho. O Evangelho nos ensina esse meio. Que as religiões deturpam. Que os líderes religiosos falsificam, privando vocês da verdade do Evangelho. Ensinando outros conceitos. Seja qual for a religião, qual for o líder. Não estou aqui defendendo pastor, nem papa, nem padre. Não estou aqui defendendo igreja evangélica, católica ou espírita. Estou aqui defendendo a verdade do Evangelho, como pregador que sou, das boas novas, compromissado não com a igreja A, B ou C, mas com o reino de Deus, jurando fidelidade não à doutrina de igreja, mas à doutrina de Cristo, para essa viver e pregar, instruindo todos nela, para que sejam bem-aventurados. Pense nisso, reflita nisso, e medite no que você ouviu. Não seja escravo de igreja,
vivendo sacrifício de tolo, devotando e consagrando sua vida a uma direção que não leva você a Deus, não torna você puro, nem santifica você, nem aproxima você e nem faz você merecedor de nada de Deus. O único mérito para a gente alcançar com Deus alguma coisa do que a gente precisa é através de Jesus. O Evangelho nos mostra isso. Amém? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O Evangelho não é uma vida de obrigação religiosa. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é uma informação que nos dá o conhecimento da verdade por onde somos libertos. E devemos passar, andar, viver e praticar a nossa vida não em obra de igreja, mas pela palavra, pela direção, pela informação do Evangelho. Amém, meus amados irmãos? Que Deus os abençoe a todos. Em nome de Jesus, receba essa instrução e medite no que você ouviu aqui. Amém? Esse é o meu trabalho. Pregar a verdade que liberta, levando a todos a informação do Evangelho de Deus, que é o poder para salvar todo aquele que crê.